Olá, seja bem-vindo ao último episódio da série Vencedor, o episódio número 7. Você que esteve comigo aqui assistindo todos os episódios, espero que tenha feito a diferença na sua vida. Eu sou o Glauco Vidal, hoje um pouco diferente aqui, de barba, mas com o mesmo coração e com a mesma felicidade e alegria de gravar aqui para você esse último episódio da série, e o melhor sempre fica por último. Então eu quero trazer para você hoje aqui esse tema e fechar essa série aqui com chave de ouro, equipando você com ferramentas que vão te ajudar a construir uma vida equilibrada, uma vida justa, uma vida feliz, próspera, com tudo que você precisa para ser uma pessoa que vai fazer diferença nessa terra, nessa existência. Afinal de contas, você não veio à terra para sofrer e para viver de qualquer forma. Você veio para ser diferente, fazer a diferença na vida das pessoas. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Fazendo as pazes com o passado. Este é o tema deste episódio da nossa série Vencedor. Fazendo as pazes com o passado. Eu quero começar contando para você coisas que eu precisei fazer para ficar bem com o meu passado, com as pessoas. Ao longo da série eu tenho falado sobre várias situações que aconteceram na minha vida, situações familiares, a forma que eu fui criado, a forma que eu cresci. Tive muitos problemas com pessoas, especialmente com as pessoas da minha família, meu pai, minha mãe, e eu tive que fazer alguns consertos na vida para poder tocar a vida adiante. E mais recentemente, alguns poucos anos, eu tive uma filha. Eu tive uma filha chamada Andy, e essa filha foi muito celebrada, muito esperada, muito desejada. Eu tive a oportunidade ali de passar o período da gestação ali sempre conversando com a minha filha, e vi ali ela mexendo na barriga ali, e era muito feliz. Voltava para casa todo dia muito feliz, com aquela expectativa de chegar e conversar com ela e ver ela ali pulando. Quando ela ouvia a minha voz, ela mexia, ela já conseguia reconhecer a minha voz. E eu vivi esse período de gestação de uma forma muito intensa, e coloquei muita expectativa, preparei ali a chegada dela dentro das condições que eu tinha, e foi um momento muito mágico da minha vida. Só que antes da minha filha nascer, algumas coisas aconteceram. Eu sou cristão, era líder de jovens em uma igreja, uma comunidade muito grande e respeitada no Brasil inteiro, e eu já fazia parte daquela igreja por mais de 10 anos, e eu era uma pessoa muito intensa, um líder muito intenso, que me entregava de corpo, alma, coração, espírito, tudo. E por ser muito intenso na igreja e por não ter a habilidade natural de ser uma pessoa multifocal, ou seja, focar no desenvolvimento de todas as áreas da minha vida ali para que tudo andasse juntinho, eu não tinha essa habilidade. Então quando eu focava em uma coisa, isso desenvolvia. E o que eu havia dado mais foco ao longo dos últimos 10 anos da minha vida, até naquele ponto, era a igreja. Então a igreja cresceu, eu cresci na igreja, desenvolvi, me tornei um líder forte, me tornei ali obreiro, fui passando ali pelo processo de crescimento da igreja. Obreiro, depois me tornei diácono, as coisas estavam andando bem, só que eu comecei a ter problema em algumas outras áreas da minha vida. E uma das áreas que eu tinha problema era na vida econômica. A minha vida econômica, ela estava sempre patinando, ela não ia para frente. Em virtude disso, eu passava por algumas necessidades. Eu era uma pessoa que pagava aluguel, então tudo dependia ali do meu trabalho. Não tinha uma casa própria, e mesmo se tivesse, tem as contas aí que a gente paga mensalmente, que é água, luz, telefone. Infelizmente, eu não conseguia desenvolver essa outra área da minha vida. E no meio dessa turbulência, eu recebi a notícia que eu ia ser pai. Até então estava tudo tranquilo, eu estava casado, já estava ali casado há praticamente uns 3 anos, se eu não me engano, e já estava meio que ali na hora mesmo da gente ser papais. Só que não estava financeiramente, economicamente preparado, a gente não estava tendo condição de arcar com os gastos. Quando eu recebi a notícia que eu ia ser pai, eu estava meio que vivendo uma crise financeira.
estava trabalhando como motorista para um administrador, um gestor público, e estava ali como um cargo comissionado, e aquele dinheiro que eu ganhava ali não dava para nada. Eu pagava aluguel, água e luz, já não tinha mais dinheiro para nada, e eu ficava em muita crise todo mês. Só que aquele emprego, quem conseguiu para mim foram as pessoas da igreja, a liderança da igreja. Então, eles me ajudaram no momento que eu estava com muita crise ali, precisando de dinheiro e tudo mais, e o meu emprego em si, o meu trabalho em si, que era professor, só que eu não era professor que tinha vínculos com instituições, eu era um professor independente, particular. Ele não estava me dando muito resultado. E eu resolvi, então, pedir ajuda para as pessoas. E ali, o pessoal da igreja me ajudou, eu fiz alguns trabalhos ali, né? Ajudei ali na campanha política de um certo candidato a deputado, ele venceu e tudo mais, e acabou que, por ele ter vencido, ele conseguiu colocar algumas pessoas para trabalhar dentro daquela administração pública. E com muita briga, eu fui um dos selecionados e fui trabalhar ali. Só que era o cara que ganhava um salário mais baixo, e aquele dinheiro ele não dava. Então a minha filha foi gerada nesse turbilhão aí de coisas que estavam acontecendo na minha vida. Fiquei muito feliz, isso não tirou o encanto, a felicidade por saber que ia ser pai, tanto que já estava construindo uma relação ali de pai com a minha filha, estava muito feliz, mas como homem, provedor, eu estava preocupado. Então, aconteceram algumas coisas. No 7º mês de gravidez, a mãe da minha filha começou a sentir uma forte dor aqui no ombro, na altura do ombro, e a gente meio que deu uma ignorada nessa dor, porque afinal era só a gente achava que era algo muscular mesmo. A gente tinha feito ecografia ali naquela semana e estava tudo bem com a neném, então não era nada com a neném. E a gente estava tratando aquela dor ali à base de massagem, essas coisas assim. Só que a dor foi piorando, foi piorando. Quando ela resolveu ir ao hospital, essa dor era a denúncia de que estava acontecendo um princípio ali de eclâmpsia ali na gravidez dela. E isso eu a deixei no hospital, fui dar uma aula, e aí quando eu estava dando a aula ela me ligou e falou: olha, corre para cá para o hospital porque o problema é com a nossa filha, deu um problema aqui e eu vou precisar ser internada. Eu terminei a aula ali, pedi licença para o pessoal, corri para o hospital, peguei o carro, fui para o hospital, corri. Quando chegou lá, já estava aquele procedimento de levar ela, transferir ela para o hospital materno infantil, e aí eu cheguei ainda a tempo, ainda consegui ir ali na ambulância, e aí ela foi transferida ali para o hospital especializado, e ali o médico já foi conversando comigo: olha, a sua esposa ela tem uma condição rara na gravidez, a gente está suspeitando que é uma síndrome, uma doença chamada HELP, e ela vai ter que ser transferida aqui. Então, já se prepare, porque essa doença ela tem aí a fama de matar tanto o bebê quanto a mãe. Então você já se prepare para poder lidar com todas as consequências. E aí eu já fiquei desesperado, sabe? Uma semana a gente estava bem, na outra eu já estava correndo o risco de perder minha esposa e filha. E aí fomos ali para o hospital, e no meio de tudo aquilo ali eu falei ali com a médica rapidinho, e ela já foi levada ali para a sala de cirurgia. E aí, enquanto isso, uma médica ficou falando comigo e me falou sobre a gravidade do problema. A partir daquele momento ali, o meu chão acabou, é como se o meu mundo tivesse desabado totalmente. E o que aconteceu em seguida é que eu peguei o metrô e fui lá para o outro hospital onde meu carro ficou estacionado. E lá no metrô, eu fiquei desesperado. Eu sentei no chão do metrô, porque estava tudo ocupado ali as cadeiras, e eu chorei, sabe? Coloquei assim minha cabeça entre as minhas pernas, assim, olhando para o chão do metrô e chorando, as pessoas me olhando assim, eu chorando, porque naquele momento a notícia que foi me dada é que eu poderia perder ali tanto a minha filha quanto a esposa no parto. Isso encheu meu coração de muita angústia. E começou a nossa saga, a nossa luta. Daí eu fui lá, peguei meu carro, peguei a bolsa da neném que já estava pronta, corri para o hospital, avisei ali os familiares, as pessoas da igreja, corri para o hospital. E quando eu cheguei lá, a neném já tinha nascido, já tinha ido ali para neonatal, e a esposa tinha ido para o pós-operatório. E aí ela falou: ó, a sua esposa ela tá bem, ela vai ficar em observação, mas a sua filha nasceu muito prematura, a gente vai colocar ela na incubadora e a gente vai dar os devidos tratamentos para ela. E aí começou ali a minha luta com a minha filha.
A minha filha foi para neonatal, nasceu ali com um pulmãozinho totalmente imaturo, não estava ainda estruturado para poder respirar aqui esse ar que a gente respira. E ali eu fiquei ali vivendo uma luta com praticamente duas pessoas internadas. Então, hora eu estava lá no pós-cirúrgico, hora eu estava lá na neonatal, e sempre ali, nem ia para casa, dormia dentro do carro, tão atordoado que eu estava. Então, eu estava vivendo essas condições de ter a esposa e a filha internadas e eu ali no meio daquela situação. Passado alguns dias, eu fui chamado lá na neonatal e a médica falou comigo, ela falou: Glauco, nós já fizemos todos os procedimentos com a sua filha, todos os procedimentos, não faltou nenhum, e ela não vai resistir. Então a gente gostaria que você pegasse uma cadeira aqui, uma cadeira de rodas, e fosse lá buscar a mãe dela, para a mãe dela poder ver, se despedir, segurar um pouquinho ela no colo, porque ela nem tinha tido a chance de segurar a neném no colo. E ali o meu mundo desabou, meu mundo acabou, e eu fiquei ali desesperado. Como é que eu vou dar essa notícia para minha esposa, e como eu vou conseguir segurar essa onda, esse baque? E as coisas começaram ali a ficar muito delicadas para mim. E eu subi chorando lá pro quarto pós-cirúrgico, terminei ali de chorar fora do quarto e pedi ali pros familiares para eu poder ficar sozinho com ela. E ali eu falei com ela, abracei e falei: olha, a médica falou comigo, me deu aqui todo o relatório da situação da neném, como ela tá, e ela falou que ela não vai resistir. E ela pediu para nós dois descermos lá e ter a chance de segurar ela um pouquinho no colo e se despedir e ter o nosso momento com ela, porque ela não vai resistir. Ela estava operada, né? Já estava sofrendo muito ali. E aí eu abracei, ela chorou muito, nós choramos juntos. Era a nossa primeira filha. E descemos. Falei ali para os familiares o que estava acontecendo e descemos. Eu e ela entramos, as enfermeiras ali, as médicas, tiraram a neném da incubadora, colocou nos braços dela, nós sentamos, eu sentei ao lado dela e a nossa filha faleceu ali nos nossos braços. Morreu ali nos nossos braços. Foi o momento, até hoje, como ser humano, mais difícil da minha vida. Eu já perdi meu pai, assassinado inclusive. Perdi minha mãe, mas perder minha filha parecia que era demais para mim. Era algo muito além do que eu já tinha passado. Porque a minha mãe, eu já tinha construído uma história com ela, meu pai já tinha construído uma história com ele. Minha filha, eu não tive essa oportunidade, eu não tive essa chance. A história que eu construí com ela foi quando ela estava no ventre. E eu vivi toda uma história com ela, né? Até apelido ela já tinha, que ela era bagunceirinha ali no ventre, eu chamava ela de Pipoca. Pipoquinha do papai. E vivi essa dor, vivi esse baque, e vi a minha ex-esposa, que depois disso veio uma série de complicações. Depois de mais ou menos 2 anos ali, a gente não resistiu e acabamos divorciando. Mas vivemos ali uma dor muito aguda, uma dor muito forte. E nesse momento eu estava vivendo a crise financeira. Agora que entra a questão da crise financeira, porque naquele momento tudo que eu queria era poder dar um enterro digno para minha filha, sabe? Dar um enterro digno. Eu já não tinha tido a chance de tê-la nos meus braços. E eu falei: cara, eu preciso pelo menos dar um enterro digno para minha filha. E eu não tinha dinheiro. E eu fiquei, a minha crise, ela acentuou. Ela foi assim de 50% a 100% em segundos. Eu tinha as pessoas ali que poderiam me ajudar, a família se ofereceu para ajudar, a igreja se ofereceu para ajudar, mas era uma questão minha. Porque 5 anos antes, eu tinha passado pela mesma situação de crise financeira, tive dificuldade financeira para poder enterrar minha mãe. Fui ajudado pela igreja.
E agora eu estava ali na mesma capela que eu velei a minha mãe, eu estava velando a minha filha, eu estava com o mesmo problema financeiro. Isso mexeu muito de crise. Mexeu muito comigo. Isso mexeu demais comigo. Me desestabilizou, acentuou a dor do próprio luto que eu já estava vivendo. Eu me senti um fraco, um irresponsável, me culpei. Falei, se eu tivesse levado a minha esposa para um hospital particular, de repente eu não teria perdido a minha filha. Incompetente, pai incompetente, marido incompetente. Isso ficou atordoando a minha mente, meu coração. E eu não queria abrir isso com ninguém, eu só estava vivendo aquilo sozinho ali dentro de mim. E eu tinha uma ideia de uma empresa e eu me revoltei, uma chave virou na minha cabeça. Eu falei, olha, eu nunca mais na minha vida vou passar por isso. Nunca mais eu vou ser humilhado por conta de dinheiro no momento que eu estou vivendo as minhas dores. Eu nunca mais vou viver essa situação na minha vida. Então, a próxima atitude que eu tive foi chamar os meus líderes, meus pastores, e pedir uma licença ministerial para eles. Falei, olha, eu preciso de um tempo. E eu era um líder muito ativo na igreja, eu era um dos cabeças de chaves da equipe da igreja, sabe, muito ativo, movimentava a equipe ali, não mais que o meu líder, claro, mas sempre junto com ele. Eu vivi uma dor muito grande. Eu falei, eu tenho que focar na minha vida financeira, eu tenho que dividir esse foco aqui, eu sou incompetente, eu não consigo focar na vida financeira, econômica e na vida ministerial, então eu vou ter que tirar o pé, não vou deixar de ser cristão, não vou sair da igreja, mas eu vou ter que tirar o pé disso aqui para poder consertar isso aqui. E foi o que eu fiz. Falei para ele, eu preciso de um tempo, hoje eu vou para a igreja segunda, terça, eu era líder de célula, dava célula em um outro dia, e tinha discipulado com os meus discípulos um outro dia, e tinha discipulado com o meu líder em um outro dia, estava lá sábado e domingo no culto da família, sábado no culto jovem, e eu falei, olha, eu vou sair de tudo isso, e eu vou ficar só no culto da família no domingo, e eu quero sair de tudo isso. E assim eu fiz. E ele, poxa, nego, não tenho certeza, cara, você precisa disso mesmo, sabe? Não vai ser pior, tal, pra você. Eu falei, não, eu preciso disso. Não, é o que eu preciso, eu quero sair. E mergulhei de cabeça na minha empresa. Comecei a abrir clientes, dando aula igual desesperado, todos os dias. E registrei a marca da empresa, fiz a logomarca. E, sabe, fazendo tudo aquilo, trabalhando desesperadamente para mudar aquela minha realidade. Montei um plano de carreira para a empresa, montei uma estratégia de venda, montei uma estratégia de treinamento de professores, treinamento de vendedores, sabe? Comecei, aí marquei uma reunião para treinar alguns candidatos à vaga de vendedor, fiz entrevista com alguns professores, consegui contratar um, outro eu não consegui, e comecei a viver ali num turbilhão nessa situação profissional. E acabou que eu fiquei só domingo na igreja. As pessoas se distanciaram, na verdade eu me distanciei, e eu acho que as pessoas meio que respeitaram isso. E eu sentia falta de tudo na igreja, de tudo, só que eu não podia mais, na minha cabeça eu não podia mais participar daquilo e ser negligente com a minha vida financeira. Eu me senti um responsável, me senti culpado pela morte da minha filha, para vocês terem uma ideia. E eu embarquei de cabeça no desenvolvimento da minha vida profissional. Isso me afastou da igreja, me afastou dos meus líderes. Eu tive a impressão, talvez tenha sido uma mera impressão, mas eu tive uma sensação real de que eu comecei a ser tratado diferente, as pessoas começaram a se tratar de mim, e tinha um agravante. O bispo daquela igreja, que era o meu amigo, meu colega, não era o meu amigo porque eu não tinha convivência de amigo com ele, mas era meu colega, eu já tinha sido professor de inglês dele, ele não veio me desejar os pêsames. Eu fiquei sabendo depois, de bastidor, que ele ofereceu ajuda, mas ele não falou pessoalmente comigo. E isso, na época, me machucou muito. Me machucou muito, mexeu demais comigo. E isso foi usado, na verdade, pelo mal, né? Pra colocar uma mágoa no meu coração. Eu falei, cara, eu dei minha vida por essa igreja. O cara não tem coragem de me dar os pêsames, me emprestar as condolências. E eu fiquei revoltado com isso. E aí teve um dia que eu vi que eu já não era mais útil naquela igreja, as pessoas já não estavam mais próximas a mim. Eu ia, sentava no banco da igreja ali, assistia o culto, era neutro, ia para casa, ninguém falava mais comigo. Cheguei e falei para minha ex-esposa, falei, olha, eu vou sair da igreja, vou procurar uma outra igreja.
Ela, poxa, mas tem certeza? Eu falei, não tenho, mas você não precisa sair, fica tranquila, pode continuar aí pode ficar lá, não é você, sou eu. Ela, então beleza, ela ficou e aí eu saí. E tive muita dificuldade para perdoar as pessoas da igreja. Tive muita dificuldade para lidar com o passado. Saí magoado com a minha liderança imediata, saí magoado com os líderes dos meus líderes, saí magoado com pessoas, discípulos que eu tinha ajudado, dado a minha vida, vivia quebrando meu carro, dando carona para discípulo, ajudando, investindo horas e horas em aconselhamento de discípulos. Esses discípulos eles não estiveram ao meu lado, muitos tiveram, outros simplesmente me desprezaram. E eu saí muito magoado, muito chateado. Então, foi muito difícil de lidar com esse passado. E quando eu perdi minha filha, eu falei, eu vou dar um tempo do Brasil, eu vou sair do Brasil para poder viver esse luto lá fora, longe disso tudo aqui. Fiz a proposta para a ex-esposa. Isso foi depois de um ano, mais ou menos, que eu já tinha perdido. Ela não se sentiu segura, não quis vir. E eu já vinha tentando ali, antes de até dela engravidar, vir com ela para cá, ela não queria vir. E eu fiquei muito magoado com ela em virtude disso, porque antes de casar, nós tínhamos combinado que ela viria. E só que aí a nossa adaptação no casamento foi uma adaptação muito traumática. Eu era um cara muitas vezes grosso e ela não confiava em mim. E aí aí virou aquela salada. Ela não confiava em mim e eu achei que ela estava traindo a palavra dela e gerou uma mágoa entre eu e ela. E fiquei tentando ali vários anos fazer com que ela viesse para os Estados Unidos ou para a Inglaterra comigo, para a gente passar por um ano sabático, passar um tempo. Ela nunca quis vir e quando finalmente a gente perdeu nossa filha, depois de um ano, quando eu me armei para vir, conversei com ela porque a gente viria junto, ela disse que não viria. E aí eu falei para ela, olha, então se você não for, eu vou sozinho. Porque você me deu tua palavra, já tenho tentado vários anos, não consigo, eu vou sozinho. E depois de tentar negociar muito, finalmente ela disse que não viria e eu vim sozinho, a gente se divorciou. E aqui eu tive que trabalhar todas as minhas mágoas, as minhas dores. Então aqui eu estava magoado com a ex-esposa, já saí do Brasil divorciado. Estava magoado com a liderança da igreja, estava magoado com ex-discípulos, com ex-líderes. Estava magoado comigo mesmo, porque eu me sentia impotente de não ter dado conta de ter cuidado de tudo. E estava vivendo uma mágoa profunda. E eu tive que partir para cima disso para tratar isso. Essa parte da minha história é uma parte muito delicada. Eu sofri muito para lidar com tudo isso. Mas eu sabia que eu só podia prosperar até aqui nos Estados Unidos, onde eu vivo hoje. Isso já tem quase 2 anos, que eu estou nos Estados Unidos. Eu só podia prosperar se eu liberasse isso da minha vida, se eu fizesse as pazes com esse passado. Então eu tentei consertar algumas coisas. Com o meu ex-líder, eu tentei manter contato com ele assim que eu cheguei aqui, mas ele me cortou, né? Eu percebi que ele não queria muito papo comigo, e aí eu também deixei, fiquei tranquilo. A ex-esposa, tomei o contato com ela, tentei fazer uma reconciliação, depois já de um ano pedi para ela passar um tempo aqui comigo. Ela não se sentiu segura, então a nossa história não deu sequência, e eu tive que fazer aqui uma terapia para poder fazer as pazes com esse passado. Então é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje com você. Vencer o passado é uma das coisas mais difíceis no processo de cura emocional. Mas sem esse importante passo de cura emocional, cura das nossas emoções, as nossas emoções, elas não vão ser curadas por completo. Então muitas pessoas, elas travam lutas diárias com as lembranças aí de coisas ruins que outras pessoas fizeram para elas. Traições, elas confiaram algum segredo, uma confidência para uma pessoa, essa pessoa foi lá e revelou isso para outros. Agressões físicas, agressões verbais, pessoas que foram abusadas no relacionamento, lutos, divórcio, coisas como essas aí, são os motivos que machucam, que magoam o coração das pessoas. Então, por muitos anos, eu remoía o meu passado. Eu não conseguia perdoar, por exemplo, a minha mãe por ter me proibido de ir no enterro do meu pai, de me despedir do meu pai.
Eu não conseguia perdoar o meu pai por ter ido embora, por ter morrido e ter me deixado sozinho em meio a tanto sofrimento que eu estava vivendo ali na época. Claro que morrer não foi culpa dele, ele foi assassinado, mas na minha cabeça ele tinha me abandonado, que eu era uma criança. Por mais que eu me esforçasse, eu não conseguia esquecer. Eu ficava revivendo na minha mente ali cada momento ruim que eu vivi, cada palavra ferina que eu ouvi. Isso fazia com que a minha dor sempre estivesse ali, latente, me lembrando todos os detalhes daquelas histórias terríveis que eu havia vivido. Então, quando você tem uma ferida e fica toda hora mexendo, tirando a casca, além dessa ferida não cicatrizar, você ainda fica sentindo dores toda vez que você mexe. As emoções funcionam mais ou menos da mesma forma, com a mesma dinâmica. Se você ficar lembrando, lendo cartas, escutando as músicas que te deixam para baixo, que te faz lembrar da situação, da pessoa, você está piorando o seu estado emocional. As marcas do passado, elas jamais serão esquecidas pelas nossas mentes. As memórias, elas estarão sempre lá, guardadinhas, compartimentadas. Mas quando nós paramos de mexer, de cutucar a ferida, elas fecham e a única coisa que ficam são as cicatrizes. As marcas que nos lembram da dor que passamos. Mas aí já não vai mais doer, porque cicatrizou. Pode pegar uma cicatriz no teu corpo de algo que aconteceu com você, que doeu muito alguns anos atrás. Você pode mexer, não vai mais doer. Tá ali para lembrar que aconteceu, mas você não vai perder a tua felicidade por conta disso. A dor passou. Então, perdoar não é uma atitude de emoção, mas de decisão. Se você, por exemplo, levar uma queda, sofrer uma fratura aí exposta, você vai ter que tomar a decisão de ir para o hospital para poder tratar dessa ferida. Se você estiver consciente, você tem que tomar a decisão de ir. Talvez se você estiver inconsciente, alguém toma a decisão por você. Porém, o fato de tomar a decisão não significa que a ferida vai parar de doer imediatamente. Pelo contrário, quando você chega no hospital, o médico vai mexer, lavar, fazer o curativo, isso poderá causar, inclusive, até muita dor. Mas depois que você trata e vai para casa e repousa, e fica tomando os medicamentos certinhos, em alguns dias a primeira camada de cicatrização já aparece. E a ferida vai se fechando e quando você menos perceber, quando você menos se dar conta, a ferida fechou e você não vai mais estar sentindo nenhuma dor. Com a ferida emocional é a mesma coisa. Você decide perdoar. Isso não significa que vai parar de doer imediatamente, mas que você aceitou ser tratado e não vai deixar essa ferida infeccionar e tornar uma mágoa e virar uma mágoa. E o que é mágoa? Mágoa é um ressentimento, é sentir de novo e de novo e de novo. O prefixo re significa novamente. Existem várias palavras com esse prefixo. Por exemplo, refazer significa fazer novamente, repensar, pensar novamente, rever, ver novamente. Quando você fica chateado com alguém por alguma situação, isso é comum. Mas quando você não consegue resolver o problema e parar de ficar pensando, então isso significa que a chateação virou um ressentimento, que por sua vez vai virar uma mágoa. Por que vira mágoa? Porque fica acontecendo de novo, de novo, de novo, fica ressentindo. A mágoa, ela é um estado, é como se fosse um estado de espírito de quem sente um desgosto, uma tristeza contínua, sensação dolorosa permanente causada por uma decepção, uma frustração, uma ofensa que você viveu. É impossível não se decepcionar com quem você ama. É impossível não ser frustrado, não ser ofendido. É impossível, isso simplesmente faz parte das relações. A questão não é se isso vai acontecer com você, mas quando vai acontecer. E o que você vai fazer quando isso acontecer. Imagine que você vai aí, por exemplo, a uma concessionária, compra um carro ali, 0 km, e você compra o carro, mas você não espera que esse carro te dê problema logo no primeiro dia de uso, no primeiro mês de uso. Pelo contrário, você sai da concessionária ali confiante que o carro é maravilhoso e ele não dará problema para você. Contudo, um dia o carro vai ter problemas e se você não estiver preparado para levá-lo ao mecânico, ele vai deixar você na mão e você vai ficar decepcionado, frustrado. E se você não estiver preparado, você vai ofender o carro que serve você. Por que você vai ofender? Porque você não está preparado para lidar com o problema do carro. O casamento, por exemplo, eu falo porque já fui casado, é um lugar onde acontecem muitas chateações, coisas pequenas. Quanto mais o casal convive ao longo dos anos,
mais eles se conhecem, mais eles se aproximam de situações que podem causar mágoas um no outro. Exatamente por se conhecer, por confiar um no outro. Então muitos casais vivem muito bem um com o outro, estão certos de que o outro, por exemplo, seria incapaz de fazer qualquer coisa para magoá-lo. Mas as decepções acontecem no momento que eles menos esperam, no momento que eles mais estão confiantes ali, certos que conhecem a pessoa tão bem ao ponto de prever tudo que o outro vai fazer. Mas quando eles infelizmente se deparam com a atitude errada do parceiro, às vezes é uma mentira pequena, né? Então ela se sente surpreso. E é daí que vem aquela famosa frase, né? Eu achei que conhecia essa pessoa, mas me enganei. A gente nunca conhece ninguém. Então, assim como no exemplo do carro, se o casal estiver preparado para tomar a providência e resolver o problema quando ele chegar, e conversar, dialogar, pedir perdão, aceitar o perdão, perdoar o outro, então a situação será consertada, o relacionamento vai ficar ainda mais forte. Então você precisa entender que vai acontecer situações onde pode se tornar uma mágoa na sua vida. Só que você precisa fazer as pazes com o seu passado. Eu considero mágoas como trava-vida. Se você nutre ressentimento por alguém, a sua vida trava. Você não prospera, você pode até prosperar por um certo ponto, mas você estagna. Cresceu, estagnou. A sua saúde emocional fica abalada, isso traz mau humor, isso traz, às vezes, lembranças muito ruins para você, isso traz uma série de situações, inclusive doenças psicossomáticas, que são doenças que acontecem aqui na sua mente, mágoa, falta de perdão, e acaba somatizando no teu corpo, estourando no teu corpo. Tem uma história que eu quero terminar com isso. Tem uma história de um jovem, é uma história bíblica de um jovem que era muito querido pelo seu pai, porque ele era um filho diferente. Ele tinha alguns irmãos, tinha muitos irmãos na verdade, só que ele se destacava ali entre os filhos porque ele era muito diferente, mais atencioso. Sempre tem um filho que é mais atencioso com o pai, né? E ele era muito atencioso, carinhoso, né? Era o braço direito do pai dele, sempre estava ali. E isso fazia com que o pai dele tivesse ali um certo favoritismo por ele, preferisse ele ali em algumas situações, inclusive até para dar alguns presentes. E ele ganhou ali uma camisa, né, uma camisa muito bonita do pai dele, e os irmãos ficaram com ciúmes. E esse rapaz, ele tinha uns sonhos muito esquisitos até. E ele falou para os irmãos dele que ele teve um sonho onde ele era um patrão, um chefe, e os irmãos dele eram os empregados. E os irmãos dele ficaram loucos com isso, ficaram desesperados com isso. E a partir daí, os irmãos dele começaram a tomar um pouco assim de ranço dele, sabe, assim de enjoo, e começaram a tramar alguma coisa contra eles para dar uma lição nesse irmãozinho que queria, que se sentia, que achava que era o rei da cocada preta. E um dia, eles moravam em uma região muito rural, um dia o pai pediu para esse filho, que ele era o caçula, ir até onde os irmãos estavam trabalhando para ver como estavam lá, se estavam precisando de alguma coisa, e para avisar ali que já estava mais ou menos na hora de voltar para ir para o almoço. Esses irmãos então acharam que esse irmão deles, esse caçula, foi lá bisbilhotar. E aí, né, falaram umas bobagens com ele, já vi aqui bisbilhotar, se vem encrenqueiro, começaram a falar ali aquelas coisas de irmãos, e aí decidiram jogar esse irmão caçula dentro de um buraco. Pegou a camisa que o pai dele tinha comprado para ele, tirou a camisa dele, jogou ele dentro de um buraco, foi lá e matou um bicho lá, sujou a camisa toda de sangue e ia falar para o pai que esse irmão tinha sido atacado por um animal feroz, selvagem, e que ele tinha sido despedaçado e que tinham comido o corpo dele. E aí, quando eles estavam indo embora com a camisa cheia de sangue, deixando o irmão lá no buraco, estava passando uma comitiva de um outro país para poder ir embora, era caminho ali, poder ir embora para o seu país. E aí os irmãos dele tiveram uma ideia, falou, não, vamos tirar ele do buraco, vamos vender ele como escravo para essa comitiva aí. Assim eles fizeram, tiraram ele do buraco, venderam ele como escravo para essa comitiva e levaram ele para esse outro país como escravo. Chegou lá, ele ficou trabalhando como escravo, mas esse menino, ele era muito competente, ele tinha uma mente muito genial,
ele era muito habilidoso com organização, administração, com dinheiro. E logo ele se destacou lá nesse país que ele foi morar, e ali ele começou a ganhar notoriedade, e ele foi chamado para trabalhar dentro da casa do chefe dele, sendo uma espécie ali de mordomo da casa. E a esposa desse chefe dele começou a dar em cima dele. Só que ele era muito grato ao chefe dele, porque o chefe dele tinha tirado ele da posição de escravo e colocado ele para ser praticamente governante de uma casa. Então ele não ia trair o chefe dele, jamais, não era do caráter dele. E ele simplesmente disse não para aquela mulher. Ela ficou perturbando ele ali durante alguns dias, até que teve um dia que ela não aguentou mais, agarrou ele à força. E ele tentou se desvencilhar dela, fugiu, e ela puxando a roupa dele, agarrando a roupa dele. Aí ele foi lá e fugiu e deixou a camisa na mão dela. O que ela fez? Ela fez mais ou menos o que os irmãos dele fizeram com a camisa, sabe? Que sujou a roupa de sangue e forjou, falou pro pai deles ali que ele tinha sido morto por um bicho. Aquela mulher fez algo muito parecido. Ela pegou a camisa dele e ela falou ali pro marido dela e pros outros funcionários da casa que ela tinha sido atacada por esse menino que se chamava José, e que ela foi, agarrou ele, arrancou a camisa dele para provar que ela estava sendo atacada por ele. E aí o que deu? Ela era esposa do chefe. Ninguém ouviu um rapaz que já havia sido escravo e agora era um funcionário da casa. O chefe acreditou na esposa, mandou prender o rapaz. Ele ficou preso ali, salvo engano, durante anos. Só que ele era muito especial. Então aonde que ele pisava, ele fazia a diferença. E ali dentro da prisão, da cela, ele fazia a diferença. Ele fez amizade com todo mundo. Ele era uma pessoa muito querida. Onde ele chegava, ele organizava o ambiente. E aí, ele também era bom de interpretar sonhos. A pessoa sonhava, contava o sonho para ele, e ele falava com isso, o que ia acontecer, o que aquele sonho significava. E aconteceu que 2 colegas de cela dele teve um sonho. E aí contou para ele, ele interpretou o sonho. E ele falou, vocês 2 vão ser soltos. Só que um de vocês vai acontecer isso, isso e isso, e outro de vocês vai acontecer isso, isso e isso. E exatamente o que ele falou aconteceu. E aí, ele falou o seguinte, olha, vocês vão sair. Quando vocês saírem, intercede por mim, fala que eu sou inocente, que eu não fiz aquilo que falaram que eu fiz. Não fiz aquilo que aquela mulher falou que eu fiz. Sabe? Me pedem para tirar daqui, peçam para que me tirem daqui. Eu não quero ficar aqui não é o meu lugar. E aí um daqueles funcionários, um daqueles presidiários ali que saiu, não lembrou dele. Né? Só que o outro acabou lembrando. Um dia o chefe teve um sonho que deixou ele muito perturbado, porque era um sonho meio que um pesadelo. E aí esse rapaz que tinha saído da prisão, estava lá preso junto com o José, ele trabalhava para esse mesmo patrão. E aí, o que ele falou? Ele falou, olha, patrão, eu estava lá na cela, na prisão, e tem um rapaz que estava preso comigo, que quando eu tive um sonho também muito perturbador, ele interpretou o sonho e falou exatamente o que aconteceu. O que ele falou que acontecia, aconteceu. Tanto que eu saí da prisão através da interpretação desse sonho dele. Ele falou que eu ia sair e falou que eu ia ser recontratado pelo senhor. E tudo que ele falou aconteceu. E aí o chefe dele falou, como assim? Quem é esse rapaz? Ele falou, então, o nome dele é José e tal. Aí ele falou, pai, manda chamar esse José aqui. Aí tirou José da prisão e José foi lá e interpretou o sonho do patrão, que se chamava Potifar. Interpretou o sonho dele e tudo que José falou aconteceu. E o sonho do patrão, basicamente, em resumo, interpretado, é o seguinte: ia haver 2 períodos na terra. Um período de muita prosperidade, terra muito fértil, e depois desse outro período ia haver um período de muita seca, muita fome, sabe, onde nada ia sobreviver se não tivesse ali com um certo estoque de comida para sobreviver ali durante pelo menos 7 anos. E aí ele foi e falou isso pro chefe dele. E aí ele foi e falou pro chefe dele, olha, se prepara, esse momento de abundância que vai chegar aí, enquanto muita gente vai estar gastando, esbanjando, o senhor precisa estocar a comida. Faça galpões, estoque o máximo de comida possível, faça um trabalho aí muito bem feito de estocar, de preservar as comidas, manter as comidas todas bonitinhas ali, refrigeradas,
porque vai vir um período de fome. E quando esse período de fome chegar, muitas pessoas vão vir aqui para querer comprar comida do Senhor a qualquer custo. E aí é onde o Senhor vai ficar mais rico ainda, porque só o Senhor vai ter comida para vender. E eles vão entregar qualquer coisa para comprar comida. E aí o chefe dele foi e falou: rapaz, eu acredito nesse menino, beleza, eu acredito em você. Só que você vai organizar tudo isso aí. Você vai organizar aí esses galpões, vai organizar os celeiros, as fazendas, vai organizar tudo. Quero ver se você é bom mesmo. E aí entregou na mão dele. E aí ele foi e se tornou o líder daquela operação. E aí tudo que ele falou aconteceu. Foram 7 anos de fartura, depois vieram 7 anos de seca. E toda a terra vizinha começou a passar necessidade, começou a passar fome. Inclusive lá na terra dos pais dele, dos irmãos dele. E já tinha passado muitos anos que os irmãos dele tinham vendido ele já vivia uma outra vida, já tinha tido até filho lá nesse outro país. E o que aconteceu é que vinha gente de todos os países vizinhos ali, de todas as redondezas, para comprar comida ali. E aí um dia, quem apareceu lá para comprar comida? Isso mesmo, os irmãos dele. Só que ele já estava muito diferente, porque a cultura daquele país, até a aparência dele estava diferente, as vestes, estava de barba provavelmente. E os irmãos dele foram ali comprar comida, e ele atendeu os irmãos dele não reconheceram ele, só que ele reconheceu os irmãos dele. E o sonho que ele tinha tido, que os irmãos dele um dia iam precisar dele, ele ia ser o chefe, e os irmãos dele iam meio que ser os funcionários ali, aquele sonho estava acontecendo naquele exato momento. Então ele foi e vendeu a comida para os irmãos normalmente, só que ele meio que armou uma para cima de um dos irmãos para ver qual era a reação. Ele foi lá e pegou ali um objeto de valor e colocou dentro do saco de comida. E os irmãos dele foram embora. Aí quando chegaram em casa, os irmãos dele falaram ali para o pai o que tinha acontecido. E eles abriram o saco e viram um objeto ali de ouro. E eles falaram: meu Deus, veio um objeto de ouro aqui. E aí, quando eles voltaram meio que para entregar o objeto de ouro, o que aconteceu? O irmão, o José, que era irmão dele, só que eles não reconheciam, foi e perguntou para eles: por que vocês estão me roubando, sendo que eu vendi comida para vocês, fui tão generoso com vocês? Ele meio que forjou ali só para ver a reação dos irmãos dele. O que eu quero te falar com essa história para a gente poder concluir? Finalmente, o irmão dele, aquele menino que foi vendido como escravo e agora era governador daquela terra, era poderoso, tinha se tornado governador, ele poderia muito bem se vingar dos irmãos dele agora. Se vingar como? Mandando matar? Não. Poderia simplesmente se negar a vender comida para eles. Não tem nada para vocês aqui, vão embora. E os irmãos dele provavelmente morreriam de fome, porque em lugar nenhum tinha comida. E ele não fez isso. Ele vendeu a comida, eles levaram a comida para o pai deles. Depois eles voltaram para entregar o objeto. José ali fez uma cena. Depois dessa cena, José pediu para ficar a sós com eles em um lugar e José começou a chorar. E eles olharam assim para José sem entender nada. Meu Deus, a gente roubou ele ficou tão abalado que está chorando. Ele vai nos matar. E aí José quis prender ficar com um dos irmãos, que era o irmão menor, e mandou os outros embora. Ele falou: não, por favor, não faça isso. A gente já perdeu um irmão. Se esse nosso outro irmão caçula aqui morrer, for ficar aqui, o nosso pai não aguenta, ele já está idoso, ele vai ter um troço no coração e vai morrer também. E aí José começou a chorar ali com eles. E aí José foi e se revelou. E a história bíblica diz que José, ele chorou inexprimivelmente, sabe aquele choro sentido de gritar ali. E aí ele foi e falou assim: sabe por que eu estou chorando? E aí ele foi e se revelou, ele falou: eu sou José, aqueles que vocês levaram e venderam para o Egito, venderam para outro país. E os irmãos dele ficaram desesperados: meu Deus, agora ele vai vingar da gente. E ele foi e falou: não, meus irmãos, eu não quero me vingar de vocês. Foi por causa de vocês me venderam, que hoje eu consigo alimentar várias pessoas. Eu consigo inclusive alimentar vocês. Eu perdoo vocês. Como está o nosso pai? Eu estou com saudade do nosso pai. Tragam ele para cá. Venham morar comigo. Saiam daquelas terras de seca. Aqui eu vou dar tudo para vocês. Eu vou dar terras, eu vou dar casa, eu vou dar comida. Vocês vão trabalhar comigo, vocês vão morar comigo. Venham.
fiquem comigo. E José se resolveu com o passado dele e perdoou os irmãos. Então o que eu quero falar para você? Só existe uma forma de você dar certo na vida. Se você fizer as pazes com o seu passado. Eu não estou falando de dar certo de dinheiro só. A vida não se resume a dinheiro. É dar certo dentro de você. É ter a mente limpa, o coração limpo, ser leve, saber que você perdoou, saber que você errou, mas que você está consertando, saber que erraram com você, mas que você não vai guardar isso até você morrer. Você está disposto a perdoar. Você está disposto a abraçar quem te feriu. E eu estou falando isso para você porque eu estou disposto. Eu sempre estive disposto. Eu estou disposto a olhar nos olhos de cada pessoa que me feriu. E que de repente elas nem sabem que me feriram. Elas me feriram às vezes com atitudes que elas achavam que estavam me ajudando, ou com falta de atitude, com a omissão. E eu me senti ferido no momento que eu mais precisava, que foi quando eu perdi a minha filha. Me senti ferido por essas pessoas. E eu perdoei já todas as pessoas. Com algumas eu pedi perdão. Algumas eu escrevi falando, olha, me perdoe. Com outras eu ainda não tive a oportunidade de olhar nos olhos porque eu estou fora do país. Mas é uma das primeiras coisas que eu vou fazer quando voltar para o meu país. E perdoar não significa que você vai ter que voltar a ter relacionamento com essas pessoas e conviver, voltar para a mesma igreja, voltar para o mesmo marido, para a mesma esposa. Não, às vezes já não tem mais jeito. Sua vida já andou, às vezes você já está em outra igreja, está em outra empresa, às vezes você está já vivendo uma outra vida, já casou de novo, mas você precisa perdoar, consertar, liberar esse perdão, tirar esse fardo dentro de você. A falta de perdão é como se fosse uma mochila pesada. Você anda com ela todos os dias, isso faz mal só para você. Uma mochila cheia de pedra, pesada, e você precisa parar, tirar essas mochilas das suas costas e tirar essas pedras. Tirar essas coisas de dentro dessa mochila. Tirar a mágoa, tirar o ódio, tirar o ressentimento, tirar a dor, tirar as lembranças ruins. Tirar essas pedras e colocar essa mochila nas costas novamente, que é a sua parcela nessa vida, é carregar isso, mas sem peso, sem dor. Perdoar a Deus. Perdoar a Deus. Poxa, mas perdoar a Deus? Como assim perdoar a Deus? Tem muita gente que não fala com Deus, não se relaciona com Deus, porque é magoado com Deus, porque perdeu um pai, perdeu uma mãe, acha que Deus não foi misericordioso, Deus foi lá e tirou a pessoa, pediu para Deus curar de uma doença e Deus não curou, e você é magoado com Deus. Eu sei do que eu estou falando porque já aconteceu isso. Dessa vez que eu perdi minha filha, eu não me magoei com Deus, mas quando eu perdi meu pai, eu fiquei super magoado com Deus. Então faça as pazes com o passado. Resolva a sua vida. Não leve esses pesos, não leve essa mochila cheia de pedras, essa mochila pesada. Não carregue mais mágoas. Perdoe. É fácil? Não é fácil. É uma decisão. Não tem sentimentalismo no perdão. Você vai perdoar, não quer dizer que você vai parar de sentir. Você vai perdoar, às vezes você ainda vai ficar sentindo por um bom tempo. Mas você decidiu perdoar. E você deu passos para perdoar. Sabe como eu resolvi a mágoa que eu tinha pelo meu pai? Meu pai foi uma pessoa que judiou muito da minha mãe, bateu muito na minha mãe. E eu resolvi a mágoa do meu pai, indo até o cemitério e pedindo perdão ali para ele, falando para ele que eu o perdoava. Diante de uma tumba, eu fiz isso. Depois que eu fiz isso, eu fui liberto da dor, da mágoa. Hoje eu não tenho mais mágoa nenhuma do meu pai, da minha mãe, nem de pessoas mortas, nem de pessoas vivas. Eu sou livre. Por que eu sou livre? Porque eu decidi perdoar. O processo terapêutico, às vezes, ele demora um pouco mais de tempo. Mas a decisão não é um processo terapêutico. Ninguém pode tomar essa decisão por você, a não ser você mesmo. Então, nesse episódio, eu queria fechar assim, falando de perdão. Assim como José perdoou seus irmãos, que forjou sua morte, mentiu ali pro seu pai, dizendo que ele havia sido morto por um bicho selvagem, e o pai dele ficou anos longe de José, anos longe do filho. E ele ficou anos na prisão, pagando por um crime que não havia cometido, por ter se recusado a se deitar com a mulher que era a esposa do seu patrão. Assim como ele teve coragem de perdoar todas essas pessoas, a mulher, os seus irmãos que forjou sua morte, a mulher que forjou que
que ele tinha a estuprado, sabe? Aquele presidiário que saiu da prisão e não intercedeu por ele. Todas as pessoas que passaram pela vida de José e o magoou, José perdoou. E por isso ele se tornou livre, próspero financeiramente, construiu família. Os filhos deles, inclusive, entraram para a história da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque ele teve uma atitude singular de fazer as pazes com o passado. Então faça as pazes com o passado você também. Nos encontramos qualquer dia em uma próxima série, em um próximo momento. Que Deus abençoe você. Até breve.